pessoal, Renato Grau, diretamente de Austin, South by Southwest 2025, e vou falando um pouquinho a respeito de uma das estrelas do South by Southwest, Amy Webb. Bem, os brasileiros, principalmente que estão vindo para cá pela primeira vez, fazem uma fila absurda para ver a Amy Webb no Ballroom D, que é o principal salão de conferências aqui. Tem, acredito que 2.500 pessoas é a capacidade máxima, e a fila é absurda. Se você não chegar pelo menos uma hora e meia antes da palestra dela, você não entra. Mas aí vão algumas cenas. Eu fiz questão de prestigiar a Casa São Paulo, a SP House, muito bem organizado na frente do Centro de Convenções Austin Convention Center, e estive lá, primeiro prestigiando o LG no LinkedIn, que estava dando dicas de como quem produz conteúdo pode ter maior visibilidade e direcionar para o seu público-alvo dentro do LinkedIn, que é uma das principais plataformas de conteúdo hoje, principalmente falando de B2B, de ambientes corporativos, de negócios. E depois disso, a Casa São Paulo, oferecendo um café da manhã, fez a transmissão ao vivo da palestra da Amy Webb. E aí eu queria trazer um pouquinho da visão da Amy Webb, que tem muito a ver com tudo que está acontecendo aqui no South by Southwest. Para quem não sabe, a Amy Webb é uma futurista. E, para quem não sabe também, o que é futurismo é uma ciência que, a partir de sinais fracos, fortes, estuda as tendências de futuro. E, a partir daí, você consegue prever futuros possíveis ou cenários de futuro, e seja as corporações, empresas de todos os portes, você consegue poder entender qual é o melhor caminho para construir o seu próprio futuro. Isso é muito importante. Entendam, quem não conhece, futurismo, também chamado de foresight, e a Amy Webb é uma das principais representantes. É lógico que fica todo mundo querendo ver a Amy Webb, e às vezes as pessoas criticam porque falam que é mais do mesmo, mas o fato é que ela faz um trabalho sensacional, e talvez essa questão de ela ter alguns haters faz parte de uma certa, talvez, inveja da visibilidade que ela tem hoje. Mas quais os insights que ela trouxe nesse relatório de tendências lançado a versão 2025, que ela todo South by Southwest ela lança esse novo report? Sem dúvida alguma, a inteligência artificial é um dos pilares fundamentais, mas aí ela trouxe uma visão misturada à robótica, a visão incluindo a parte de biologia, biotecnologia. São os principais drivers que ela trouxe. Bom, inteligência artificial vai se desenvolvendo, a gente tem uma possibilidade, quem sabe, de chegar na AGI, numa inteligência artificial geral, aquela que pode superar a inteligência humana. O desenvolvimento está muito rápido. Ela trouxe exemplos como o DeepSeek, aquele chat GPT chinês, que com pouquíssimo investimento veio e está disruptando o mercado, e outras plataformas estão vindo. E ela mencionou que a novidade que chama a atenção do mundo de manhã até a noite pode ser superada pela próxima, e é isso que vai continuar acontecendo. Mas falando um pouquinho da evolução da inteligência artificial e possíveis tendências. A inteligência artificial, ela tem, digamos assim, aprendido consigo mesmo, talvez no conceito da inteligência artificial superar a humana. Foram feitos testes, principalmente em ambientes virtuais, que a inteligência artificial foi imitando o comportamento humano, seja para o bem, seja para o mal. Em um dos ambientes ela foi criando comunidades, negociando, criando as próprias leis, toda uma regulamentação. Em outros ambientes ela foi para o mal, as pessoas desenvolvendo tudo aquilo que tem pior no ser humano. Então mostra essa dualidade no ambiente da inteligência artificial, como se fosse a inteligência humana também. Algo que estamos vendo, que os homens se desenvolveram a programação, os algoritmos, e eles estão replicando o que os homens estão fazendo. Mas indo um pouquinho além, de todos os cuidados que a gente tem que ter com isso,
elas vão, a partir do momento que elas vão começando a criar as próprias regras, existem riscos que a gente precisa mensurar. Agora, qual que é a linha de futuro? Ela entrou na parte de robôs, falando e mostrando, e eu tenho trazido muito isso nas cartas de especialista, na minha newsletter, que sai todas as sextas-feiras, 8 da manhã, horário de Brasília. No Trends News, nosso podcast, com vários especialistas trazendo essas notícias, seus pontos de vista, com todas as tendências e tecnologias que estão disruptando e moldando o nosso mundo. Ela mostrou a evolução nos últimos anos da robótica. Então, aqui no próprio South by Southwest do ano passado, eu vi uma apresentação da Apptronik, uma empresa que faz robôs humanoides aqui de Austin, e a quantidade de empresas multiplicou o que estão fazendo, principalmente na China. Então, está muito próxima a realidade de você ter o robô humanoide fazendo parte do nosso dia a dia, seja na limpeza doméstica, seja em outras atividades operacionais. Agora, qual que é o grande ponto a ser analisado daqui para frente? Inteligência artificial, robôs humanoides, mas você pode agora ter a computação biológica, a partir de organoides, que são células replicadas em laboratório, células semelhantes ao cérebro, digamos que um mini cérebro, redes neurais se formando, você consegue fazer um computador biológico. Negócio para se pensar realmente. É possível? Não é possível? Sim, está demonstrado que é possível e a gente está mostrando alguns cases. Tem a Cortical Labs, que foi a primeira empresa que realmente criou um computador, um hardware, baseado em organoides. A Final Spark desenvolveu o conceito de Brain Cloud, permitindo acesso via nuvem a 10 milhões de neurônios. Existem muitos desenvolvimentos feitos em laboratório de você, inclusive, replicar células. Vocês já ouviram falar de criar carne em laboratório, mas a AIM até fez umas provocações. Então, por que ao invés de você ter uma carcaça de metal de um automóvel, você não recria uma pele de rinoceronte, que tem uma propriedade bastante resistente, e cria uma carcaça de carro de pele de rinoceronte? Então, vai imaginando como os organoides e outros princípios que vêm da biologia estão se transformando e se fundindo com as máquinas. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar para vocês, de imaginar que cada vez mais os robôs não são só máquinas e cada vez mais os humanos não são só humanos. Existe esta tendência de fusão entre ser humano e máquina. Eu gosto muito, eu acho que o melhor caminho está pegar o melhor da máquina e o melhor do ser humano, mas é lógico que há riscos em tudo isso. Uma das aplicações bastante interessantes que tem sido trabalhada, e aí vai para uma parte de edição genética, por exemplo, é você imaginar que você consegue interferir nos seus genes com edição genética, colocando nanorobôs dentro do seu corpo humano, por exemplo, para tratar diretamente áreas do cérebro afetadas por doenças como Alzheimer, por exemplo. Essa é uma das linhas de tendência bastante interessante. Outro exemplo que foi mencionado, em 2016 teve uma experiência com espermas de melhorar a forma como eles acertam o óvulo dentro do processo de fertilização. Então existe uma tendência agora de você poder ter os sperm bots. São, digamos que você consegue colocar uma automatização, uma inteligência para o esperma ser mais produtivo e direto e fecundar o óvulo. É mais ou menos um pouquinho do que a gente tem aqui de visão de futuros possíveis. Bem, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Continuem me seguindo nos canais. Até mais!